Olá, eu sou Camila, coordenadora de desenvolvimento do Banco Pan. Hoje eu vim aqui para contar um pouco para vocês sobre o nosso projeto de educação envolvendo a Lura para empresas. Oi, gente, eu sou a Thali e eu sou gerente de Change Management do time de tecnologia, operações e CRM do Banco Pan. A gente fez uma parceria para esse projeto, desenvolvimento e o time de Change, e aí a gente vai contar um pouquinho como que a gente trabalhou, quais foram as oportunidades que a gente encontrou e o sucesso que foi esse projeto. Então, o Banco Pan, né, o antigo Banco Pan-Americano, então a gente tinha desafios bastante relevantes no que diz respeito a desenvolvimento de pessoas. Então, um banco que sai aí de um cenário de um banco que não dava lucro para um banco que passa a dar muito lucro, e todo esse processo aconteceu em 10 anos. Nesse meio de tempo, então, a gente teve 2 rebrandings, a gente repensou o produto, a gente repensou todo o posicionamento da marca, a forma com que nós nos comunicávamos com os clientes, a forma com que nós pensávamos nossa estratégia de employer branding, como que nós seríamos mais atrativos como marca empregadora. E do ponto de vista de tecnologia, para que nós conseguíssemos superar todos esses desafios de marca empregadora, de desenvolvimento humano, nós começamos uma busca de um parceiro que pudesse nos apoiar no desenvolvimento do time de tecnologia. E parece que é muito simples, né, um parceiro, mas não é, porque quando você olha para o mercado, você vai encontrar diversas plataformas, mas nós tínhamos um desejo muito grande de ter alguém para apoiar a gente, do ponto de vista, inclusive, de nos ajudar a verificar qual o conhecimento que nós tínhamos que já era muito bom, o que nós precisávamos fazer para potencializar o que nós já tínhamos dentro de casa. E claro que a gente foi para mercado, a gente foi fazer benchmarking, a gente trouxe a galera de tecnologia com a gente. Então foi um projeto que se envolveu superintendentes, o próprio diretor de tecnologia esteve com a gente, porque nós queríamos trabalhar desenvolvimento de quem estava dentro de casa, mas também ser atrativo para profissionais que estavam no mercado, e nós entendíamos que queríamos inclusive incluir na carta proposta o nome de uma plataforma forte que brilhasse os olhos desse possível colaborador. Foram muitas reuniões, muitas comparações, muitas avaliações de mercado, porque mais uma vez, né, não é simples atrair a galera de tecnologia, e nós tínhamos também o desafio de potencializar o conhecimento também de quem estava dentro de casa, em um ambiente de trabalho muito intenso, né? Imagina, em 10 anos, tudo isso que aconteceu no PAN, inclusive nesse meio do caminho a gente adquiriu outras empresas para potencializar os negócios, para conversar com o nosso propósito. Então, nesse movimento todo, a gente sabia, inclusive, que já tinha um projeto de change management e que um dos pilares seria desenvolvimento humano, né, Thali? Perfeito. E Camila, além disso, a gente mais que dobrou o time de tecnologia, né? Exatamente. Então, a quantidade de contextos diferentes ali, background da galera, até questões, aspectos culturais, era muito diferente. E a gente precisava encontrar algo em comum que fosse, todo mundo se encontrasse naquilo, né? Tinha a cultura de quem era do PAN, de 10 anos atrás, desse período de transformação, e a gente considera que no ano passado, em 2021, a gente teve um grande movimento em tecnologia, porque a gente passa a ser uma área mais estratégica como tecnologia. Então, a gente quer mais sinergia com o negócio, a gente quer estar mais junto na construção do que a gente vai entregar para o mercado. E isso exige novos comportamentos, novos conhecimentos, novas habilidades, e esse era o nosso principal desafio. Além disso, o desafio era de que muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo, era uma transformação muito grande, muito rápida que ia acontecer. Então, o time dobrou, mais que dobrou em um período curto de tempo, a gente teve novas lideranças, a gente teve novas pessoas, modelo de trabalho mudou também, processos sendo revisitados, processos que antes a gente não tinha ou que não eram necessariamente valorizados no dia a dia e agora passam a se tornar parte do nosso DNA, e a gente sabe que é muita coisa para absorver. Então, justo por isso que a gente foi trazido esse time de change management para tecnologia, a princípio, agora expandiu para operações e CRM, para a gente entender esse contexto de transição, mapeamento do cenário atual que a gente está, o cenário futuro que a gente busca,
busca e esse cenário de transição que não é fácil, e aí o nosso objetivo era conduzir as pessoas por essa mudança da melhor forma possível, com o máximo de impacto positivo e mitigar todos os aspectos adversos que poderiam trazer em relação a essa mudança. A gente também sabia que uma das barreiras que nós enfrentaríamos, inclusive, era criar a estratégia de engajar as pessoas para estar na plataforma e comprar a ideia da plataforma. Então, com todos os fornecedores que nós conversávamos, nós falávamos assim: nós não vamos lançar essa plataforma através de um e-mail marketing. A gente quer fazer barulho, a gente quer fazer um evento, a gente quer chamar alguém para vir aqui falar, alguém que saiba falar sobre lifelong learning. A gente quer trazer cultura de aprendizagem para dentro de casa. Eu me lembro que o Luiz, que é o contato comercial aqui da Lura para empresas que atende a gente, quando a gente falou isso, ele, não, com certeza a gente vai trazer o Paulo, vai ser super legal, na hora ele topou. E aí eu até me lembro, na época, quando eu saí da reunião, eu fui conversar com a minha superintendente, né, e falei assim, Letícia, eu percebi, a Lura vai topar todas as nossas loucuras, porque o PAN, ele é muito viciado em aprendizagem, em colocar live, vamos colocar todo mundo, vamos ensinar, vamos estimular esse ambiente de aprendizagem. Ela falou, então, vamos tocando com eles. E a Adriana Kira, que é superintendente de tecnologia, estava com a gente, participando de todas as reuniões. Então, a gente foi sentindo muita segurança de falar, eles serão os parceiros. E aí eu me lembro que em uma das reuniões, eu até comentei, falei assim, Luiz, eu sou da área de humanas, né? Quase que de tecnologia eu só entendo do nome. Até brinquei, eu falei, meu celular é Android, viu? Eu mexo muito pouco com tecnologia, sou zero tecnológica. Ele falou, não, fique tranquilo, a gente tá com vocês no nível de montar as trilhas. Vocês tragam pra gente quais são as necessidades que a gente vai ajudar vocês nesse sentido. E a gente precisava ter escala na aprendizagem, assim, não tinha como, vamos esperar fazer essa trilha para depois pensar outra trilha. Eu me lembro que a gente foi pegando alguns profissionais chaves e a gente conectou todo mundo meio que ao mesmo tempo com o Luiz e rápido a gente ganhou escala, sei lá, eu acho que em 2 semanas, 3, a gente já tinha todas as trilhas criadas, todas disponíveis, direcionando a aprendizagem, porque também não é simples, né? A Lura tem mais de 4.000 conteúdos ali. Então, o que a galera ia aprender, né? Se a gente colocasse a galera no mar aberto, talvez a gente não tivesse tanto sucesso. Então, uma das coisas que a gente fez muito foi ajudar o colaborador do PAN a entender o que nós queríamos que ele aprendesse. Então, assim, o mar é aberto. Aprenda tudo, mas foque aqui. Criando junto com o Change a todo momento essas estratégias. Então, inclusive essa semana, né, Thalia, a gente, se vocês verem aí no LinkedIn, já tem os movimentos das badges, assim, reconhecendo as pessoas sobre esse movimento de buscar aprendizagem, de protagonismo, né? Uma das nossas competências organizacionais é a autonomia protagonista, que tem muito essa questão da busca. Assim, é um projeto que deixa meu coração muito quentinho, exatamente pelo conforto que a gente foi ganhando com essa parceria em todos os sentidos, percebendo o movimento dos colaboradores, tendo a Lura com a gente, o engajamento tá baixo, então vamos pensar em uma estratégia de como a gente engaja. Então, do ponto de vista de aprendizagem, a gente foi percebendo a Lura nesse lugar, assim, tanto de alertar a gente com questões práticas, com relação a questões educacionais, então a gente cada vez mais vem percebendo que de fato foi uma escolha do parceiro que era o nosso desejo inicial. Perfeito, e o movimento que a Cami comentou sobre a criação das trilhas, a participação do time foi maravilhosa. A gente já tinha as guildas, que são os grupos de interesse em comum, então guilda de back-end, front-end, dados, agilidade, QA, tem diversas guildas no PAN, e os líderes de guilda fizeram parte desse movimento para criar todas as trilhas, porque a gente também não quer ser by the book. É um movimento de transformação, eu falei que é um período de transição, não quer dizer que a gente vai olhar o que está no curso ou o que está dentro de uma trilha pronta e falar, não, é isso que a gente vai seguir. Então, a gente queria essas trilhas que comportassem o nosso movimento de transformação. Então, os líderes de guilda conseguiram ter esse olhar em relação a back-end. Essa linguagem aqui, mas nesse nível, mas é legal saber um pouquinho disso também, porque a gente tem, às vezes tem legado, então a gente precisa aprender do legado para conseguir modernizar. Então, a participação foi muito legal. Hoje a gente já tem mais de 24 trilhas do PAN, né, nesse contexto, de fato, que foi criado pelo próprio time, e elas são muito utilizadas. Um exemplo que eu gosto de colocar é a trilha de agilidade. A gente tem trilha de agilidade de introdução à agilidade, então preciso ter um nivelamento sobre isso. A gente tem específico para pessoas de negócio, então os guardiões do produto. A gente tem
para agilistas, para líderes de tecnologia e também uma trilha para cada etapa do nosso nível de maturidade, que a gente chama de escoteiro, alpinista, navegador. As pessoas conseguem personalizado. Se eu estou na minha squad, está na maturidade de escoteiro e eu quero ir para alpinista, deixa eu aprender o que tem no escoteiro para ver certinho o que eu mantenho, o que eu continuo colocando em prática e até busco mais conhecimento, e deixa eu entender o que eu preciso ter lá para o nível de alpinista, conforme esses conteúdos. E esses conteúdos ajudaram bastante para que as pessoas conseguissem ter assuntos para trocar, ter essa troca de experiência nas guildas e nos outros espaços de aprendizado que a gente tem. Então, foi uma boa base para gerar esses movimentos de compartilhamento. E aí a gente teve a grata surpresa de que foi um encontro, primeiro um encontro de perfis, né? Eu e a Cami, a gente tinha começado a trabalhar juntos, já estava com várias ideias, e a Alura para Empresas, na mesma vibe que a gente, topou as nossas loucuras. Foi tudo muito rápido, não foi algo necessariamente planejado, mas foi uma faísca para que dali para frente a gente conseguisse de fato aproveitar as oportunidades. Então, a gente tinha o lançamento da plataforma para o time, a gente tinha o movimento do Poetec, antes era informal, a gente usava uma hashtag de vez em quando que era hashtag o Poetec no LinkedIn, e a gente falou, isso é a nossa identidade, é o que a gente quer mostrar que o PAN é uma empresa referência em tecnologia, e no que não for a gente está buscando ser. Então a gente se apropriou dessa identidade, criou todo um movimento para despertar o orgulho de pertencer ao Poetec. Mas esse lançamento do Poetec, o Luiz, que trabalhava aqui com a gente da Alura para a Empresa, sugeriu vir o Paulo Silveira para falar sobre lifelong learning. Então a gente criou um contexto para as pessoas e amarrou muito bem isso. Então começou com somos o Poetec, vamos criar um manifesto, e a gente tem 5 frases do nosso manifesto. A mais forte é conhecimento bom, é conhecimento compartilhado. Trouxe a Alura para Empresas, entregou essa possibilidade de consumir conteúdo e gerar habilidade. E a gente lançou também o Yoda Day, que a gente chama, é o nosso momento de aprendizagem. Ele era no começo semanal por conta da tração que a gente precisava trazer, hoje se tornou quinzenal. 1h30 em que toda a tecnologia reserva um tempinho na agenda para aprender sobre um assunto que tem a ver com a nossa transformação, que é um assunto que as pessoas deveriam buscar conhecimento porque vão fazer diferença no dia a dia. Trouxe os conteúdos, reforçou as guildas também, a gente já tinha algumas guildas que existiam no PAN, aumentou o número de guildas, e também aproveita os conteúdos que a gente aprende com a Alura e no nosso dia a dia para, inclusive, fornecer conhecimento para o mercado. A gente quer também contar para o mercado como é que está sendo essa nossa experiência. Tem muita coisa nova acontecendo e tem outras coisas que não são tão novas assim, mas são novos desafios. A gente aproveita, então, para criar bastante conteúdo no nosso Medium do Poetec. Então, sempre tem essa questão de conteúdo é muito forte para a gente, tanto para dentro quanto para fora, né? E aí, acho que foi um movimento mega interessante. A partir daí, a gente acredita que foi um dia marcante para a nossa cultura de tecnologia, porque a gente começou a falar o que era essa cultura de tecnologia. Como eu comentei, a gente tinha uma mistura muito grande de perfis e de culturas por conta dos momentos que o PAN teve e desse aumento de quadro de colaboradores, então muitas pessoas trazendo referências de fora. A gente conseguiu falar, para a gente é importante conhecimento bom, é conhecimento compartilhado, para a gente é importante experimentar, aprender e evoluir, para a gente é importante descomplicar o dia a dia e tornar ele mais leve e descontraído, para a gente é importante simplicidade e para a gente é importante buscar ser e ter os melhores profissionais do mercado. A partir daí, a gente lançou as nossas ações de engajamento, mais ações de capacitação junto com o time da Cami, começou os movimentos de Dev Experience, modelo de trabalho, então foi bem marcante e hoje segue, acho que um dos sucessos também da gente ter conseguido uma adesão muito boa, tanto para a plataforma quanto para a nossa cultura, foi a recorrência, a frequência e sempre se adaptar para o momento. Então, há 1 ano, a gente reforça o uso da Alura, lança novas trilhas, aprendeu a fazer trilha com carga horária menor, com carga horária maior, qual conteúdo que faz sentido, quais são os estímulos que a gente deveria dar para o nosso time para aproveitar de fato esse conteúdo. A gente colocou no Yoda Day como relacionar o conteúdo que vai para o Yoda Day com
oportunidades de aprofundar esse conhecimento na plataforma, qual que era a frequência, a melhor tempo. Então, acho que foi uma jornada de aprendizado para a gente também, né, Cami, que foi muito boa. A gente colocou, de fato, experimentamos, aprendemos, evoluímos na prática. A gente mede trimestralmente como que está a adesão. Se a gente tem uma pergunta que é o quanto que você acredita que essas ações impactaram, de fato, alavancaram a transformação da tecnologia do PAN. Então, a gente mediu logo após o lançamento, um mês até para o pessoal conseguir usar a plataforma de fato, e a gente teve um resultado, todos os resultados foram ótimos, a gente colocou todas as nossas ações, mas quando a gente perguntou sobre a Alura, foi 94% de pessoas que falaram que sim, alavancou pra caramba a transformação do Banco Pan, então de fato foi uma ação que a gente viu que fez diferença. A gente mediu de novo, lógico que quando a gente lança tem a novidade, então 94% foi o nosso topo, mas continua com uma adesão maravilhosa, mais de 800 pessoas engajadas na plataforma, lembrando que ali em tecnologia a gente tem 700 e poucas pessoas, então de pessoas que saíram, de pessoas que então fica a conta, mas quase todo o time teve acesso à plataforma e utilizou, muitos cursos finalizados, muitos cursos em andamento, muito legal da gente acompanhar inclusive quais são os top cursos que estão sendo feitos, porque dá uma noção pra gente do que o nosso time está buscando conhecer, ou do que despertou de fato interesse. E aí a gente pensa nas nossas ações de engajamento também, todas, além de todas essas que eu falei, na época das Olimpíadas, a gente fez a Olimpíadas do Poetec, reconhecer as pessoas que tinham mais engajamento com a plataforma, e como a Cami mesmo falou, no ano passado a gente também teve essa ideia a Cami trouxe a ideia de fazer os badges, que são as medalhas certificadas, medalhas digitais certificadas, que a gente usa para reconhecer novas habilidades adquiridas pelo nosso time, ou até reconhecer por algum programa ou alguma ação que teve participação, né? E aí, uma das coisas que eu acho que é fantástico quando a gente pensa em aprendizagem é nós contarmos com parceiros, com ferramentas para dar consistência à estratégia de educação. Então, assim, a gente consegue ter escala e demonstrar consistência. Então, hoje, quando você conversa com a galera de tecnologia, eles percebem que estão sendo desenvolvidos. Então, quando você vai fazer a avaliação dessa fatia na GPTW, que era um buraco que a gente tinha ali, a sensação da galera de tecnologia com relação à aprendizagem é um resultado super bacana. E pra gente, quando você pensa assim, né, eu acho que o desafio das pessoas da área de educação é, de fato, e trazendo essa questão da consistência, né? De fato tá trazendo resultado, tá virando uma chave. A gente conseguiu vencer agendas super difíceis do ponto de vista da tecnologia, trazendo capacitação para as pessoas e trazendo sempre assim, olha, a gente tá com essa metodologia nova de mercado, a gente tá com essa nova pauta aqui técnica. E foi muito legal quando o mercado começou a se movimentar em SRE, né, por exemplo, a gente bateu na porta da Alura. Cara, a gente quer trazer esse conhecimento em escala aqui. E aí é nesse lugar que eu falo que a gente encontra essa consistência, né? Então, rápido, então tá bom, olha, em um mês a gente não consegue, mas em 40 dias a gente começa a trazer definições, trazer objetos de aprendizagem que falam de SRE. É nesse lugar que a gente tá falando, né? Porque assim, não adianta, a galera de tech quer conhecimento rápido. Então, se no Vale do Silício estiver falando da metodologia X, eles querem entrar na plataforma e eles querem encontrar essa metodologia lá. Isso é uma das coisas que eu vejo mais que apoia a gente nesse processo de consistência. O PAN, uma das ferramentas de engajar colaboradores nas agendas de desenvolvimento em geral, a gente criou uma moeda interna chamada Bitpans. Qualquer curso que o colaborador faça, ela ganha esses Bitpans e depois elas podem trocar por experiências numa outra plataforma. E quando a gente implantou a Alura, aparentemente seria super burocrático transitar essas informações. E a gente também conseguiu encontrar um espaço junto com a Alura de ter muito rápido um relatório, puxar carga, levar para outro lugar. E por quê? Porque assim, a gente não tinha como desassociar essa outra estratégia de engajamento. São essas pequenas nuances que a gente foi conseguindo dar essa sensação de consistência. Então, para vocês terem uma ideia, entra um colaborador, a gente até na integração a gente fala, ó, em até uma semana você tem acesso à plataforma. Sei lá, dá 2 dias o colaborador já tá caçando alguém do RH que quer rápido ter acesso à plataforma. Por quê? Porque essa questão do ambiente de aprendizagem, o mindset de buscar
aprendizado já está muito estabelecido. E a galera entende buscar conhecimento através da plataforma Alura para empresas. E isso, para mim, é um indicador importante. Porque, assim, é quase a fofoca do amor. Porque a pessoa entra e fala assim, olha, tem alguém aqui da minha área que já está com acesso à Alura, falou super legal, quando vai sair o meu acesso? Então eu falo assim, ó, tá rolando uma fofoca do amor ali. Porque se não tivesse vivo, e assim, eu digo que, via de regra, se entrar naquela semana 6 pessoas de tecnologia, pelo menos 4 vai procurar mim ou alguém do meu time querendo esse acesso. Então eu falo assim, já tem um movimento estabelecido, consistente em busca de conhecimento do ponto de vista de tecnologia. E claro que nesse meio do caminho, outras áreas foram procurando a gente para também ter acesso à plataforma Alura para empresas. Então, hoje a gente tem a galera de segurança da informação e também a gente tem trabalhado, pensado trilhas específicas para a galera de lá. A gente também tem uma galera da área de produtos que também está dentro da plataforma. Enfim, então, dentro desse contexto, eu acho que a gente foi demonstrando o poder de ter uma plataforma estratégica, parceira com a gente nesses desafios de desenvolvimento humano e também ajudando as pessoas a buscarem conhecimento. E parceira mesmo, porque a gente também tinha o desafio da gente fazer esse movimento interno, obviamente, mas também mostrar para o mercado de que a gente era, dentro das empresas que você vê, em tecnologia, eu quero trabalhar no PAN, porque lá tem uma empresa, tem uma área interessante de tecnologia, com pessoas boas, com os melhores talentos, com processos bem definidos, com muito conhecimento a ser compartilhado e principalmente com uma cultura muito legal de trabalhar. Então a gente tinha esse desafio de marca empregadora também, vem evoluindo muito e a gente conseguiu fazer várias parcerias de troca de conhecimento com a Alura. Então, os próprios cases que a gente gravou, a gente fez um case sobre nossa transformação em dados, sobre o nosso data lake. Foi interessante tanto para a gente compartilhar isso com o mercado, quanto outras empresas de mercado que querem aprender também estão passando por esse movimento de transformação e saber um pouquinho de como é que foi o caminho que a gente percorreu aí. Também a gente conseguiu participar do hipsters.tech, que é um podcast contar um pouquinho do que a gente passou, dos nossos desafios. Então, a gente sempre tem essas possibilidades de canais para que a gente possa compartilhar com o mercado. A gente realmente quer, a gente fala que um dos objetivos do PAN é ajudar a realizar os sonhos do brasileiro raiz, e quando a gente olha para a tecnologia, a gente quer que o brasileiro raiz, que curte tecnologia e que quer trabalhar como tecnologia, olhe para o PAN como uma oportunidade. Tanto dos movimentos que a gente tem para o mercado, de apoiar eventos de tecnologia, a gente fez um bootcamp que é o Diversidata, então de dados e para público de baixa renda e diversidade. Tem os conteúdos que eu comentei que a gente coloca no Medium, tem esses cases que a gente grava, então a gente também quer ser uma fonte de conteúdo para pessoas que têm interesse em tecnologia no mercado. E além desses pontos que eu comentei, de 94% de satisfação com a plataforma, a gente teve vários comentários interessantes, então o nosso time participa bastante das nossas pesquisas, elas são trimestrais, a gente sempre busca feedback, sempre busca co-criar os próximos passos dessa jornada, e um dos comentários foi várias coisas, e no final, e a Alura foi um golaço aos 45 do segundo tempo, assim, para mim fechou com chave de ouro esse lançamento e o que vocês têm trazido pra gente. Então, foi muito importante, desde que a gente começou o lançamento, o PanEtech, a Alura, Yoda Day, Medium, todos esses movimentos a gente teve um aumento de mais de 18 pontos no nosso ENPS e de fato a gente percebe que estabeleceu uma cultura. Tem muita coisa, muitos desafios para a gente trabalhar, a transformação não é linear, mas a gente sabe que quando a barreira da transformação é conhecimento e habilidade, a gente pode contar com a Alura para empresas para resolver esses desafios. Bom, então aí nesse movimento todo, né, de estratégia de change management e educação, trazendo um pouco de referência de consistência, sim, a gente imagina inclusive expandir, né, para outras áreas. A gente tem conversado muito de que forma a gente faz isso, entendendo de fato as áreas que têm mais conexão com os conteúdos que estão ali estabelecidos, e a gente também percebe um crescimento no catálogo ali da Alura, então é algo que a gente já está olhando, que a gente já está percebendo. E aí uma coisa que eu acho que é bem bacana, que quando eu comecei a atender tecnologia há quase 2 anos atrás, né, logo no meu comecinho do PAN, o que eu percebia? Quando você falava com a galera de tech, não tinha muito uma clareza de qual método que era usado de trabalho.
tinha gente que falava, aqui a gente usa Scrum Master, aqui a gente trabalha, aqui é Kanban, tinha meio que não tinha muita clareza do qual modelo de agilidade a gente ia seguir, que a gente ia trabalhar, inclusive uma falta de entendimento de papéis e responsabilidades. Até dos gestores formais, assim, se desgrudarem um pouco dos modelos hierárquicos, né, assim, que a agilidade, ela dá um pouco mais de liberdade de atuação nesse sentido. E eu acho que a trilha, né, liderança ágil trouxe muito isso pra gente, e claro, com todos os movimentos para trazer rituais estabelecidos, né, Thali, pelo time de Change, isso tudo vai mostrando pra gente que a gente tem ainda uma caminhada, claro, mas que hoje a gente conseguiu dar clareza para os times e para a liderança de papéis e responsabilidades. E não só de modelo de trabalho, papéis e responsabilidades, mas de quais ferramentas a gente usava, quais métodos, metodologias, conceitos, linguagens. Então, isso foi importante, por isso que o timing foi muito bom em relação a gente construir, a nivelar o que é essa transformação, deixar claro qual que é a nossa visão de futuro, mas de que existe um caminho até lá, e esse caminho, de novo, não é linear. A gente vai aprendendo, a gente vai ajustando, a gente vai pegando feedback, mas ter um mínimo de nivelamento do que a gente esperava foi bem interessante. A gente conseguiu fazer as trilhas baseadas nisso, e aí o time, de fato, conseguiu consumir o conteúdo, porque no dia a dia os desafios apareciam de acordo com aquela nova necessidade de conhecimento. Então, a gente sabe que um movimento de gestão de mudança, ele pode ter alguns tipos de barreira. Quando a gente fala da barreira pessoal, pode ser de não ter consciência da necessidade da mudança, de não entender por que precisa fazer aquela mudança, ou de sei muito bem por que precisa ser feito, mas não tenho vontade de fazer parte dessa mudança. Se é conhecimento, tenho vontade, tenho consciência, mas eu ainda não sei nem por onde começar, ou sei por onde começar, mas não sei colocar em prática. Ou também tem vários casos que passou por tudo isso e no final falou, que saudade de fazer do jeito anterior, vou voltar, que é a parte de reforço que a gente chama. Então a gente percebeu que sim, precisou ser muito bem trabalhada a questão de consciência e desejo do porquê que a gente estava colocando novas ferramentas na mesa, porquê que a gente estava mudando papéis e responsabilidades, porquê que a gente estava normalizando um modelo de trabalho, não padronizando, a gente evita ao máximo ser by the book, mas normalizando para que a gente consiga, entre times e entre áreas, falar a mesma língua, se entender, e aí a gente conseguiu que as pessoas se reconhecessem nisso. Se reconheceram, agora tem o desafio de buscar conhecimento e gerar habilidade. Então, estava em uma reunião, surgiu um assunto que não estava legal, não estava muito familiarizado com aquele termo ou com aquele conceito, corre para a Lura, aprende, pega o básico do conhecimento, leva isso para as guildas, levanta a mão, falou, olha, tem um assunto que a gente tem falado com frequência aqui, acho que a maioria do time não tem tanto conhecimento, traz para o Yoda Day. Então essa nossa estratégia de aprendizado, ela foi muito complementar, porque a gente conseguiu aproveitar esses mecanismos e esses rituais junto com a plataforma para fazer acontecer. E tem sido muito positivo, a Cami acompanhou que a gente conseguiu, de fato, trazer muita força para isso em tecnologia, tanto que agora a gente traz para operações também, então esses rituais e mecanismos, traz para CRM, e para as outras áreas do banco a gente também busca trazer os rituais. E uma imagem que tem todos os nossos rituais, todos os nossos mecanismos, e um dos mecanismos é ter uma plataforma que atenda muito bem em relação ao conteúdo, para fornecer essa necessidade aí, mitigar esse desafio de não saber por onde começar ou precisar desenvolver a habilidade. E aí eu acho que, por último e não menos importante, quando a gente pensa em Alura, sem sombra de dúvida, é uma baita ferramenta para construção de planos de desenvolvimento individual. Eu não gosto de chamar de PDI, porque fica parecendo que é da empresa, né? Eu gosto de chamar do nome. E aí eu vejo que hoje, às vezes, quando a gente atende um gestor que tem ali a vantagem de ter a Lura, o gestor verbalizando. Então, eu critiquei o plano de desenvolvimento individual do colaborador, estimulei para a Lura. Então, assim, quando a gente vai percebendo esses pequenos indicadores, você vai olhando como que também as pessoas foram se apropriando
de forma mais ampla. Ou seja, você percebe que as pessoas elas não têm a trilha, a gente mostra para onde o banco está indo, mas as pessoas também procuram a Lura em necessidades ali, às vezes, que não é para todo mundo. Eu tenho uma necessidade ali menor e tem procurado a Lura para construir aí os planos de desenvolvimento. Não só usar toda essa estratégia que a gente comentou para a educação corporativa, o PAN já tem uma veia muito forte de educação corporativa. Como a gente comentou, a gente tem sempre live, a gente tem sempre estímulos em relação ao conhecimento. A Lura para a empresa se encaixou como uma luva, porque tinha uma necessidade mais forte do time de tecnologia, sim, mas outras áreas também conseguiram encontrar essa oportunidade de aprender através da plataforma, mas olhar isso como um mecanismo de gestão mesmo, não só de educação corporativa. A Cami comentou aqui sobre plano de desenvolvimento individual, a possibilidade de acompanhar, defender do colaborador, contar sobre o plano de desenvolvimento individual. A gente entendeu o contexto da empresa, os nossos desafios, as oportunidades de carreira, identificar as necessidades de conhecimento, de habilidade, conseguir gerar um plano personalizado dentro da plataforma ajudou pra caramba. Então, para os próprios líderes de TI foi bem interessante. Às vezes, a gente sabe que tecnologia todo dia é uma coisa nova, então, de fato, é aprendizagem contínua, não é uma opção para você se manter no mercado, porque sai linguagem nova e uma coisa que era boa deixa de ser boa. Tem desafios diferentes, o desafio de inovação é diferente do desafio de modernização de legado, então, transita por diversos conceitos. Os líderes de TI acharam super positivo conseguir ter a plataforma, então, como um mecanismo para alavancar a carreira dos seus colaboradores. E aí, dentro desse contexto, né, partindo do princípio aí das definições de lifelong learning, a gente imagina e deseja estar aí com a Lura Empresas, apoiando a gente nesses movimentos de transformação, estando conosco aí nesses desafios diários e constantes. E a gente entende que cada vez mais é competitivo ser uma marca forte empregadora, conseguir atingir os objetivos organizacionais, estarmos cada vez mais na vanguarda de produtos de tecnologia, né, de produtos financeiros. Então, a gente conta aí com a Lura Empresa para continuar ajudando a gente a desenvolver os nossos times, as pessoas e de um modo geral toda a organização. Já tem sido muito positivo, já era a nossa percepção, mas 94% dos colaboradores reafirmaram isso. A gente sabe que tem muito a aprender. A educação, aprendizado, cultura, é um eterno aprendizado e a gente aprende muito com o time, aprende muito com a Lura para empresas, aprende muito entre áreas e a gente sabe que daqui para frente também tem muita coisa boa para vir.